Amados, o meu Senhor me pediu aqui para tratar sobre pensamento cristão, pensamento de fé, e visando aquilo que na verdade a gente luta tanto para construir aqui dentro dessa igreja de maneira legítima, o que na verdade consiste em opinião, consciência e opinião. O entendimento é que a obra final daquilo que temos que pensar, crer, expressar e testemunhar de nós mesmos, a obra inicial e final disso, é aquilo que Jesus considerou por parábola aqui. É o que Deus proporcionou aos homens de si mesmo, para que por eles sejam utilizados. O instrumento do pensamento cristão e da opinião cristã dessa igreja está apoiado e fundamentado ou condizente àquilo que Deus proporcionou de si mesmo e arrendou. Ou seja, Ele confiou para que os homens utilizem isso com responsabilidade e sem usurpação. A parábola ela trata exatamente de todas as formas esse comportamento religioso, não só de Israel, como também das demais confissões e religiões, de querer manipular, de querer usurpar, de querer controlar esses instrumentos que comunicam os atributos de Deus que foram revelados por Ele, seja na criação ou na vinda do próprio Cristo aqui nessa terra. Então é inadmissível que Deus ele seja objeto ou alvo de qualquer tipo de interferência humana. Entenda o que eu estou dizendo a você aqui. Fraudes aqui, no que diz respeito a pensamento e doutrina, fraudes aqui não salvam. Qualquer conteúdo filosófico, qualquer conteúdo de razão humana, qualquer coisa que saia da mente e do coração de um homem, não tem efeito na fé e muito mais ainda na ação redentiva desse Deus. Mas eu queria, antes de começar a tratar sobre alguns aspectos que na verdade são importantes, e o Senhor me pediu para enfatizar a essa igreja hoje aqui, inclusive que dentro desse nível elevado de acontecimentos divinos ou acontecimentos que saem diretamente de Deus para a humanidade, que está a experiência literal e absoluta disso, que Deus confronta homens, uma coisa que as pessoas não aceitam mais. Eu queria só colocar aos amados irmãos uma coisa que aconteceu recentemente, ontem e hoje, que todo mundo ficou sabendo, porque foi publicado em mídias, que um jogador de vôlei, ele expressou a opinião dele sobre uma série de publicações infantis, como heróis em quadrinhos e até mesmo aquela revistinha da Mônica, do Cebolinha também já oficializaram essa informação de que vão passar a serem publicados dentro dessas histórias personagens homossexuais. E esse jogador de vôlei, ele foi em redes sociais e expressou a opinião dele. E de lá para cá que ele publicou isso, o cara perdeu o emprego e foi colocado como referência para a sociedade, num aspecto de uma pessoa que cometeu um crime. Pelo que eu entendi, todo mundo entendeu isso dele. Que o que ele fez é inadmissível, tanto que perdeu o emprego dele e representou ali, na sua posição, um ato criminoso. Bom, primeira coisa que eu queria deixar claro para os amados irmãos, que a igreja ela precisa ter esclarecimento daquilo que ela trata. Ela precisa ser legítima também nas suas orientações. Quando eu falo legítimo, Deus tem que se agradar do que ela faz, tá? E aqui em cima desse púlpito, eu posso dizer a você, é necessário e preciso no que a gente trata aqui, separar uma questão de direito e a outra de opinião. Que é o que na verdade agora lá fora está sendo misturado. A questão do indivíduo decidir a sexualidade dele ou o destino dele, isso é uma constituição garantida por Deus. Não é pela política e pelo Estado, não. O homem tem total responsabilidade de si mesmo, inclusive também de decidir o que ele quer ser. Por isso que já existe um tribunal lá no final, na visão escatológica, que ali Deus ele vai julgar os homens segundo as suas obras, segundo o parecer pessoal e íntimo de cada um. Então esse direito do homem decidir o que ele quer ser, esse direito é constituído por Deus. Então se essa igreja agora, nesse momento, ela se posicionar a querer tirar da pessoa esse direito, ela está infringindo até as regras bíblicas. Agora uma coisa é garantir aos homens esse direito, a outra
é para que eles tenham o direito de sacrificar a sua opinião. E impedir exatamente isso, de que todos tenham um julgamento pessoal. Porque esse gaysismo que está lá fora agora, ele não está querendo ser... Ele não está buscando o direito de ser homossexual. Porque se ele já tem. O que está rolando ali fora é que os homossexuais e todos esses ativistas gays, eles estão querendo ser aceitos pela sociedade, na sua escolha, querendo ser aceitos como pessoas normais. E dentro de toda a ciência que esse mundo já foi construído, de todas as mais exatas, e para você ver como é contraditório, e nenhuma possibilidade científica, o gay que quer ser gay e homoafetivo seria visto como coisa normal. Tanto que já colocaram até a palavra trans. E o que a palavra trans quer dizer? Que alguma coisa foi alterada do seu padrão natural, do seu padrão normal. O fato do gay querer ser gay, eu não tenho problema. Isso é um direito dele. Agora, o fato dele querer que eu aceite querer ser normal, aí é que é o detalhe. Eu não vou ver isso como coisa normal. Eu vou ver isso como coisa constitucional. O que quer dizer que aquele moço, eu nem sei o conteúdo que ele escreveu, mas que quer dizer que o posicionamento dele, de não aceitar de que isso seja redigido, esses conteúdos homoafetivos e educacionais, sendo redigidos por fontes, até fontes infantis, que visam educação infantil, é um direito dele expressar a opinião dele. Dele querer exatamente dizer o seguinte, se ele é a favor ou contra, porque eu entendo que isso também é constitucional. Ou não? Também é. Agora, por que eu estou usando o exemplo desse cara aí? Para chegar aqui desse púlpito hoje e tratar a pedido do meu Senhor, exatamente aquilo que nós vamos enfrentar. A igreja, instituída por Cristo, aquela a quem o Senhor abriu as portas para acolher almas para uma experiência redentiva por Ele, a igreja tem dever de acolher qualquer pessoa, independentemente de quem ela seja. Ao mesmo tempo também, que ela tem esse acolhimento incondicional, dentro de uma visão social, ela também tem que ter critério de separar a igreja de público, membro de pessoa comum. O fato é que nós não temos nenhuma restrição com aqueles que assumiram esta sexualidade, inclusive de entrar num culto como eu estou pregando aqui. O mesmo direito em que eles têm de exercerem as suas faculdades e a sua identidade e existência de opinião própria, a igreja também tem de manifestar o seu pensamento, como também as suas orientações que estão embasadas e fundamentadas nas Escrituras. É uma coisa muito simples, está aqui dentro, não gostou do que eu estou falando? Se despede e vai embora. Porque este é um lugar especializado em teologia bíblica, você entrou no lugar errado então. Se você, não, obviamente, não está querendo ser confrontado por pensamentos que contrariam ou vão frente diretamente a você e as suas escolhas. Então esse é o detalhe. Tudo isso aí que está acontecendo aí fora, inclusive pegaram esse moço como exemplo de gerenciamento social, é mais ou menos o que eles estão fazendo, já reflete o que vai acontecer com a igreja. Porque vai chegar um momento realmente que a igreja não vai poder mais publicar nada que contrarie os ditames, as regras, os traços daquilo que a gente chama de era da tolerância, que é o que na verdade está sendo proposto pela ONU. E nós temos aí configuradamente mesmo uma venda de consciência. Você precisa saber, com certeza, conviver com aquele que é diferente de você. Mas não pode ser manipulado, pô. Você não pode ser controlado. Você tem que ter uma opinião própria e uma formação que corresponda a você mesmo. Porque esse é o detalhe que está em jogo. Não é o gay deixar de ser gay. Ele que faça da vida o que ele quiser. É o fato dele querer me controlar e controlar, inclusive, os meus pensamentos e os meus julgamentos, de olhar para ele, o que ele decidiu na vida dele, como coisa normal e natural, que não é.
chama trans porque é trans. E trans deixou de ser normal. E eu quero ver algum vagabundo me processar pelo que eu estou falando aqui. E não vai. Porque não tem base científica, não tem base constitucional. Agora, é óbvio que o cara não vai ser processado. Quem falou lá, não vai ser preso, mas perdeu o emprego e a sociedade, grande parte dela, deixou claro para ele e para os demais que pensam como ele: vocês não têm espaço e lugar aqui na pirâmide que nós construímos, que a ápice disso é a nova ordem mundial. Ótimo. Eu não sei qual foi o vídeo de resposta que ele deu, mas em compensação eu uso esse acontecimento para deixar a você, mais ou menos isso, a dinâmica política que nós vamos enfrentar daqui para frente. Ela vai querer a igreja de joelho, até porque grande parte das igrejas protestantes, partindo até daquelas que são americanas, grande parte delas já aceitaram a homoafetividade. Já concordam com a homoafetividade cristã por ser constitucional, por ser jurídica. Então nós estamos chegando no fim dos fins. Agora, qual é o detalhe? O detalhe é que você e eu proclamamos e anunciamos uma fé que Jesus deixou clara que essa tem que ser legítima e pública. Na mesma dimensão do legítimo, de assumirmos o Cristo da maneira como Ele manifestou ser, quando veio em carne aqui, a mesma dimensão legítima também se mantém nas reivindicações dele, de que esta igreja vá à frente à sociedade, para tornar explícito, claro, evidente quais são as suas convicções. Porque da mesma forma que não é admissível, aqui na parábola do meu Senhor, a usurpação e modificação daquilo que ele instituiu por regra de fé, é inadmissível também isso. Que a visão desse Deus literal, absoluto e imutável, seja pagado pela igreja para que ela possa ser aceita pela sociedade, para que ela também ainda mantenha os seus privilégios, como também os seus acordos políticos. Uma espécie de anonimato. É o que nós estamos vendo já teologicamente acontecendo com as igrejas. O politicamente correto está entrando dentro dela já há muito tempo, e eu venho dizendo a vocês. E a visão é séria. É séria por quê? Porque tudo isso que está acontecendo com a igreja hoje, se juntar tudo e somar tudo, não salva uma alma. E a preocupação realmente é essa. Ah, como, pastor? Eu não vejo problema da igreja servir o seu Senhor e manter uma fé legítima por Ele, como Ele pediu, respeitando o direito do outro de decidir o que ele quer ser. Para isso existe inscrição, para isso existe CEP, para isso existe CPF, RG, para dividir cidadão de cidadão. Cada um responsável pela sua vida, cada um responsável por aquilo que assumiu ser. Assim a igreja perante a sociedade. Ninguém tem que mandar aqui. Nenhum poder tem que mandar na sua fé. É um direito constituído, que nós também temos que preservar. Agora é óbvio que isso não vai ser respeitado. Vão perder emprego, vão chantagear, vão esculachar, vão escurrachar, vão fazer de tudo até você ceder, até você ser um idiota manipulado, até você passar exatamente a proferir frases repetidas que eles falam, e de maneira automática, essa moda que está lá fora, que muitos estão imitando para ser aceito, concordando para ser exatamente incluso no rol da sociedade e nas relações sociais. A questão é essa: a igreja de Cristo vai servir e se submeter a essa mudança, a esse gerenciamento de consciência? Eu digo para vocês que não, porque senão
Nós temos um pacto com Cristo quebrado.